Fala pessoal, boa noite, tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única dessa terça-feira, dia 26 de agosto. Fica até o final desse vídeo com a gente, que hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre os novos reforços que estão chegando no Gigante da Colina, como o Matheus França, o Robert Renan, o Andrés Gomes, que já até estreou, e também um novo nome que voltou a ficar no radar do Vasco. E vários outros assuntos, principalmente sobre a preparação do Vasco para a decisão contra o Botafogo amanhã pela Copa do Brasil. Então não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nada. No início da manhã dessa terça-feira, o meio-atacante Matheus França chegou ao Rio de Janeiro para poder assinar o contrato com o Vasco, ele que vem de empréstimo junto ao Crystal Palace da Inglaterra até julho de 2026, e o Vasco vai arcar com 70% do salário desse jogador. O nosso Pedro Felipe esteve no aeroporto hoje acompanhando a chegada do Matheus França e trouxe as primeiras palavras dele como jogador do Vasco. Dá só uma olhada. Salve, rapaziada do canal do Pedrosa, tudo certo? Estamos aqui no aeroporto do Galeão e acompanhamos a chegada de Matheus França ao Rio de Janeiro para assinar o seu contrato com o Vasco da Gama e se apresentar aí aos colegas e se ambientar aí também no CT Moacir Barbosa. Matheus França aí falou as suas primeiras palavras como atleta do Vasco da Gama. O jogador chega por empréstimo sem opção de compra aí por um ano do Crystal Palace, e o Matheus França trouxe as suas primeiras palavras ao chegar no Rio de Janeiro aí para se apresentar como novo atleta do Vasco da Gama. Confira as aspas aí obtidas aí aqui pelo canal do Pedrosa na chegada do Matheus França no Galeão. Confira. Muito bom estar de volta aqui no Rio de Janeiro, especialmente num clube gigante como o Vasco, e estou bem fisicamente, estou pronto para me doar 100% ao time e ajudar-me da melhor maneira possível. Não sei, vamos ver aí com o tempo, tem que fazer os exames, treino, tudo, e vai depender também do treinador, mas estou apto, estou pronto para dar o melhor pelo Vasco, e a torcida vascaína aí pode esperar de mim muita força, muita garra, muita dedicação e raça aí acima de tudo, porque eu vou me doar 100% pelo time. Ao decorrer do dia, Matheus França, que vai vestir a camisa de número 9 do Vasco da Gama, assinou o contrato e foi anunciado oficialmente pelo clube. Ele, inclusive, já foi registrado e já está no BID da CBF, no Boletim Informativo Diário. Sendo assim, ele já pode fazer a sua estreia pelo Vasco da Gama, vai depender apenas da sua forma física, se ele vai estar apto para entrar em campo. Ele provavelmente ainda vai fazer alguns treinos com a equipe, não deve estar pronto para amanhã. Isso aí vai ficar a critério da comissão técnica. Ainda sobre o Matheus França, o nosso Pedro Felipe e o Léo Chagas, aqui do canal do Pedrosa, prepararam um material muito legal com todas as informações desse jogador para vocês ficarem por dentro desse novo reforço do Gigante da Colina. O Matheus França, de 21 anos, foi revelado pelas categorias de base do Flamengo e em 2023 foi vendido ao Crystal Palace da Inglaterra. A negociação de 20 milhões de euros fixos, que na cotação da época girou em torno de 104 milhões de reais. Pelo Flamengo ele fez 53 partidas, 9 gols, nenhuma assistência, 19 finalizações no gol, 2 grandes chances criadas, 65 dribles certos, 24 passes decisivos. Já pelo Crystal Palace da Inglaterra, ele atuou em 23 partidas, marcou 1 gol, deu 2 assistências, 8 finalizações no gol, 1 grande chance criada, 9 dribles certos e 9 passes decisivos. Lembrando que pelo Crystal Palace ele não teve tantas oportunidades assim, porque ele precisou lidar com lesões que atrapalharam nessa sua passagem pelo clube inglês. O Pedro e o Léo, aqui do canal do Pedrosa, que prepararam esse material, conversaram com o André Garoni e ele falou um pouco sobre o Matheus França. É um jogador polivalente, pode ser um meia central, um meia mais aberto, e no Crystal Palace se tornou um segundo atacante, podendo ser um 9 também. Jogador de bom porte físico, muito jovem, surgiu muito bem e foi negociado do Flamengo para o Crystal Palace no meio de 2023 por mais de 100 milhões de reais. É um jogador ainda em desenvolvimento, a tendência é ele ter uma margem de evolução maior, tanto que o Crystal Palace não quis negociar em definitivo. Eu gosto do Matheus França, acho bom jogador. A minha grande dúvida é a parte física por conta das lesões sofridas no Crystal Palace. Em comparativo com o Estrela, que é 1 ano mais novo que o Matheus França, o novo reforço do Vasco na temporada de 2024 e 2025 pelo Crystal Palace atuou em 7 jogos, marcou 1 gol e não deu nenhuma assistência. Finalizações no gol foram 7, ações com a bola 43 e nenhum passe decisivo ou drible certo. A precisão do passe foi 73,7%. Já o Estrela, atuando pelo Vasco em 2024, fez 4 jogos, marcou 1 gol, nenhuma assistência, 2 finalizações no gol, 94 ações com a bola.
7 passes decisivos, 21 dribles certos e precisão no passe de 82,3%. Lá no Crystal Palace, o Matheus França chegou com um status de estrela, de joia, tanto que foi uma das grandes contratações do clube, inclusive ele ganhou música da torcida. Quando o ritmo de samba começa a tocar, Dance Comigo me faz balançar. Matheus França correndo pela ponta, marcando gols, faz o Palace cantar. Dá só uma olhada num vídeo da torcida do Crystal Palace cantando a música do Matheus França. E por fim, o nosso Lucas Pedrosa também deixou a sua opinião sobre a contratação do Matheus França e o que a gente pode esperar dele com a camisa do Vasco da Gama. É um jogador que surge muito bem no Flamengo, capaz de desempenhar todas as funções no ataque. Sai daqui como campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, fazendo gols importantes e até por isso se torna uma venda de 20 milhões de euros. Porém, conviveu com lesões, o que atrapalhou seu desenvolvimento no Crystal Palace. De qualquer forma, é uma contratação que foi disputada por Cruzeiro, times europeus e outros clubes brasileiros. Então, creio que possa dar frutos ao Vasco, que foi bem nesse mapeamento de mercado. É promissor. E aí, o que vocês acharam da contratação do Matheus França? O Vasco foi bem nesse nome? Deixem nos comentários a sua opinião sobre o novo reforço do Vasco da Gama, que vai vestir a camisa de número 9. Na tarde dessa terça-feira também aconteceu a coletiva de apresentação do zagueiro Robert Renan e do atacante Andrés Gomes, que já fez a sua estreia pelo Vasco contra o Corinthians no domingo, mas foi apresentado oficialmente somente hoje. Um ponto de destaque da coletiva dos dois foi a importância do Fernando Diniz no processo de contratação desses dois reforços. Os dois deixaram claro o quanto o técnico foi fundamental para que eles aceitassem esse projeto, principalmente o Robert Renan, que, segundo ele, era um sonho ser treinado pelo Diniz. Dá só uma olhada em algumas das declarações dos novos reforços do Vasco da Gama. O grande motivo de eu vestir essa camisa, eu acho que foi o professor Diniz, que ele me ligava 24 horas por dia. Eu acho que eu encaixo diretamente no estilo de jogo dele, né? E eu sempre observei isso. E agora estou realizando esse sonho de vestir a camisa do Vasco e jogar com o Diniz também. Acredito que a pressão para nós, que é jogadores, é um privilégio, né? Se não tiver pressão, acho que o time está quase morto. E acho que o Vasco, a torcida do Vasco tem uma autoestima muito boa sobre a equipe. Eu acredito que vão fazer grandes jogos e esse jogo possa virar. Cara, eu acho que eu sempre gostei de assistir o Dedé no Vasco. Quando eu era pequeno, eu tenho as lembranças assim dele jogando. Que eu posso seguir os mesmos caminhos com ele no Vasco, com títulos e tudo. Acredito que esse elenco de hoje, por mais que esteja com muita pressão, acho que a gente pode sim conquistar algum título esse ano. E como eu falei, eu acredito que só continuar trabalhando, pegar a maneira que o Diniz gosta de jogar e confiar no trabalho dele que as coisas vão sair e vai dar tudo certo. Uma lembrança que eu tenho quando pequeno, eu estava assistindo o jogo do Vasco, eu só não lembro contra quem que era. O Vasco fez um gol, eu saí correndo assim de casa, cortei o supercílio. E isso já eram umas 10 horas da noite. Minha mãe teve que me levar no hospital. O Andrés Gomes, que fez a sua estreia contra o Corinthians em São Januário no último domingo, inclusive deu assistência para o gol do Ryan, falou um pouco da sensação de ter entrado em campo em São Januário pela primeira vez e a expectativa aí para os próximos jogos com o Vasco. Me senti muito feliz e contente por entrar em campo com a torcida, de sentir a vibração, a energia e, por sorte, pude entrar e dar minha primeira assistência. Esperamos que haja muitos gols para celebrar com eles. O Andrés Gomes, que vai ser o novo camisa 11 do Vasco, falou sobre a responsabilidade de vestir esse número tão icônico no Gigante da Colina, que marcou história com o Romário e também com o Felipe Coutinho. Sei a responsabilidade que tenho com esse número, mas estou confiante que vou fazer as coisas da melhor maneira. Vou fazer muitos gols e dar muitas assistências. Importa que ele está bem confiante e parece que vai dar de tudo em campo aí para ajudar o Vasco da Gama no restante da temporada. O que você achou da contratação desse novo jogador? Deixa aí nos comentários como que foi a estreia dele para vocês.
Antes da coletiva do Robert Renan e do Andrés Gomes, o diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, também falou com a imprensa e ele deixou bem claro sobre a situação do Ryan. Segundo ele, o Vasco não está negociando e ele não está à venda. Ele também falou sobre o anúncio do Matheus França, o Vasco ainda não tinha anunciado ele oficialmente, ele falou sobre esse jogador e também falou que pode aparecer mais um reforço aí nos próximos dias. Dê só uma olhada. Há muita desinformação saindo na imprensa, nas redes, em todo lado, que provoca, na verdade, dificulta algumas negociações, para começar, pode inflacionar alguns valores e provoca uma expectativa que nem sempre joga a favor do Vasco e nem sempre é favorável também para a expectativa do torcedor. Por outro lado, e por último, queria comunicar que neste momento não existe nenhuma negociação em curso para a saída do Ryan, ok? Dizendo ainda que estamos ainda atentos ao mercado, em breve vai ser apresentado um outro jogador que já chegou ao Rio, como vocês sabem, uma oportunidade de mercado e que neste momento existe mais negociações para a chegada provavelmente de um outro para além desse que vai ser apresentado. Ó, a GoCase tá com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verret, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Por falar em reforços, o Vasco voltou ao negócio pelo zagueiro colombiano Carlos Cuesta, de 26 anos. O nosso Lucas Pedrosa apurou exclusivamente que o Vasco está de volta na negociação e a qualquer momento pode acontecer uma reviravolta nesse caso. O zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, tinha uma decisão a tomar: Vasco ou Spartak Moscou, clube que acabou oferecendo um salário bem maior ao proposto pelo Cruz Maltino. Porém, na hora de assinar com o clube russo, melou. Agora o colombiano voltou ao foco do Gigante da Colina, que está próximo de selar sua contratação. Vasco e Galatasaray, o atual clube do jogador, já tinham se acertado. Antes seria uma compra, mas agora os clubes ainda discutem se vai ser um negócio definitivo ou por empréstimo. O Cruz Maltino retomou as negociações com o jogador e o zagueiro, frequentemente convocado pela seleção colombiana, foi encarado como unânime entre comissão e diretoria pela sua capacidade física, saída de bola e velocidade. O diretor Admar Lopes chegou a ir para a Europa para tentar selar a contratação de Carlos Cuesta na última semana, mas não conseguiu. Outras negativas foram dadas e ele retornou ao Brasil sem fechar o negócio. Agora o colombiano se torna novamente um plano A do Vasco da Gama. Caso o Vasco realmente se acerte com Carlos Cuesta, essa vai ser a 5ª contratação do Vasco na janela.
O Vasco contratou o zagueiro Robert Renan, o atacante Andrés Gomes, o meia Matheus França e o volante Thiago Mendes. O Vasco ainda busca mais um zagueiro para contratar nessa janela que vai fechar dia 2 de setembro. Qualquer novidade, vocês sabem que a gente está aqui para informar vocês e deixar a par de tudo que está rolando lá no Gigante da Colina. Ainda nessa movimentação de janela do Vasco, um jogador que tá de saída é o Sforza. Ele está sendo emprestado para o Juventude, segundo a apuração do nosso amigo Guilherme Abrão, da Itatiaia. O volante argentino vai por empréstimo para o clube lá de Caxias do Sul e a negociação já está em troca de documentos e ele é aguardado essa semana lá no Juventude. Uma novidade que a gente deve ter na lista de relacionados para a partida contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil é a presença do zagueiro Bruno, de 18 anos, do Sub-20, cria da base do Gigante da Colina. Hoje, nessa terça-feira, ele fez uma publicação nas suas redes sociais de pré-jogo aí entre Vasco e Botafogo, então a tendência é que ele apareça na lista de relacionados. O elenco principal, inclusive, terminou a preparação para essa decisão hoje no CT Moacir Barbosa, realizou treinamentos em campo, inclusive o Robert Renan e o Andrés Gomes participaram dessas atividades e o Vasco encerrou a preparação para esse duelo contra o Botafogo que vai acontecer às 9h30 dessa quarta-feira em São Januário pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, amanhã a gente está de volta. Deixa aí nos comentários o que você achou dos novos reforços do Vasco e como que foi essa janela para vocês, se vocês se agradaram com os novos nomes que chegaram aí para reforçar o Gigante da Colina. Deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve se você ainda não for inscrito e para quem ainda não segue a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa para ficar por dentro de tudo que rola no Gigante da Colina. Valeu, até a próxima, tamo junto!